Louvado seja o nome do Senhor. Vamos trazer um tema aqui, um tanto interessante. O que você diz de Jesus? É claro que muitos, mas muitos mesmos fogem dessa questão de falar de Jesus. E a maioria da humanidade não reconhece Jesus. Muito menos ainda, sendo ele o Filho de Deus. Reconhecem ele como sendo ele Filho de Deus. A maior dificuldade da humanidade hoje é aceitar Jesus como Salvador, é reconhecer a deidade do Cristo, de Jesus. Muito menos entender que ele já veio. Haja vista, nós podemos observar por toda a Terra, por todo o globo terrestre, que há um conceito de Deus muito distorcido nas mais diversas e inumeráveis religiões. Hoje se tem religião para tudo que é tipo, para tudo que é gosto. Você encontra um determinado tipo de conceito de Deus nesse ou naquele outro segmento e dificilmente, muito dificilmente, dentro desse segmento está a pessoa de Cristo Jesus. É raro. Só se encontra o conceito de Cristo, só se encontra o conceito de Deus verdadeiramente no cristianismo, naquele que professa a Bíblia, a palavra de Deus. E isso vamos cruzar por toda a história e vamos nos dar de encontro às mais diversas realidades possíveis no que se trata de cristianismo e religião. Já falei aqui, a humanidade encontra em aceitar Jesus Cristo a sua maior dificuldade, enquanto que isso inventa as mais diversas, loucas religiões, podemos assim dizer. E nós vamos ver aqui, através da Bíblia, da Palavra de Deus, diversos personagens testificando acerca de Jesus Cristo. E nós queremos saber de você que nos escuta, qual é a sua posição, porque confessar a Jesus Cristo ainda é o maior problema da humanidade. Aleluia. E também falo que qualquer outro segmento religioso, o seu idealizador está morto e os seus restos mortais estão lá. Enquanto que Jesus, o cristianismo fundado por ele ressuscitou. Aleluia. Nós vamos ver aqui em diversos personagens, segundo a palavra de Deus, o que esses personagens testemunharam de Cristo. Por exemplo, testemunhou Pilatos, lá em João 18, versículo 38. Perguntou Pilatos, que é a verdade? Ele queria saber o que era a verdade. Tendo dito isto, tornou a ter com os judeus e lhes disse, não acho nele crime algum. O próprio Pilatos, que deveria julgar a Cristo Jesus, testifica, está registrado na palavra de Deus, que ele não achou em Cristo Jesus crime algum. Aleluia. A esposa de Pilatos também testifica acerca de Jesus, lá em Mateus 27, verso 19. 27, verso 19. E, estando ele no tribunal, sua mãe mandou dizer-lhe, sua mulher mandou dizer-lhe, a mulher de Pilatos mandou dizer para Pilatos, não entre na questão desse justo. A mulher de Pilatos, aleluia, ela teve um sonho durante a noite inteira e mandou avisar Pilatos, esse homem é justo, não se meta com ele. Pilatos falou, testificando, que não achou crime algum nele, e agora a esposa dele tem sonho, revelação, dizendo que ele era justo, e ela avisa o seu esposo Pilatos para não se meter com Jesus, que ali era um negócio
dos judeus e que ele não se metesse. O ladrão na cruz também testifica de Cristo. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 41, o ladrão na cruz fala, estando ele crucificado do lado de Jesus: nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. O próprio ladrão na cruz reconhece Jesus, a deidade de Cristo, reconhece Jesus como sendo santo, como sendo diferente, sente a presença de Deus estando do lado de Jesus e testifica que ele, Jesus, não havia feito nenhum mal, ele sentiu isso. O personagem da cruz testifica a favor de Jesus. Pilatos testificou, a esposa de Pilatos testificou, agora o ladrão na cruz também. Olha o que diz Herodes, lá em Lucas 23, versículo 15, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para nós. E diz assim: este homem nada fez que mereça a pena de morte. Herodes reconheceu que ele não merecia a pena de morte. Mais um personagem que testifica de Jesus, o centurião, que certa feita foi prender Jesus, lá em Lucas 23, verso 47, diz: o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era justo. Este homem era justo. Quando Jesus brada na cruz, o centurião sente algo extraordinário na sua vida e, apesar de fazer parte daquele flagelo, reconhece que quem estava na cruz era Cristo. Aleluia. Estevão, em Atos dos Apóstolos 7,53, fala: a qual dos profetas não perseguiram seus pais, até mataram o que anteriormente anunciaram, a vinda do justo. Estevão, após a morte de Cristo, o primeiro mártir, testifica de que Jesus era justo. Aleluia. O próprio Pedro testifica em 1 Pedro 2,23, quando foi injuriado, não injuriava, Pedro falando, e quando padecia, não ameaçava, antes entregava àquele que julgava justamente. O próprio Cristo julgava justamente. O testemunho de João, em 1 João 3, verso 5, e é bom sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Pedro testifica, dizendo que ele julgava justamente, e João testifica que ele não tinha pecado. São os personagens da Bíblia que estão falando acerca de Jesus. O testemunho de Paulo, em 2 Coríntios 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, porque nele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o apóstolo Paulo testifica que Jesus não conheceu o pecado. Aleluia. Os próprios demônios, lá em Marcos 1, versículo 24, quando Jesus chega na frente daquele homem possesso, os demônios manifestam naquele homem, falaram a Jesus, dizendo: que temos contigo Jesus de Nazaré, vieste destruir-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. Aleluia. Com todos esses testemunhos, com exceção do próprio Estevão, que veio já em Atos dos Apóstolos, após a crucificação e ressurreição de Cristo, não foi suficiente, acharam por bem crucificar a Jesus. Com todos esses personagens testemunhando que Jesus era justo, não tinha pecado, não havia mal nenhum nele, era inocente, mesmo assim acharam por bem crucificá-lo. Aleluia. Não adiantou esse número de testemunhos
resolveram crucificar o mestre. Os próprios demônios falaram, ainda que demônio não merece credibilidade nenhuma, mas há aqui um reconhecimento da divindade na pessoa de Cristo. Aleluia. O testemunho do próprio Deus, do próprio Pai. Lá em Mateus 17, verso 5, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O próprio Jesus, quando Jesus foi se batizar no Jordão, pelas mãos de João Batista, a voz de Deus no alto, a pomba corpórea se manifesta, e Jesus sendo batizado, Deus brada do céu, dizendo, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. O próprio Deus testificou de Jesus, dizendo que tinha prazer em Jesus, mas não adiantou, crucificaram ele. Os guardas, quando foram prender Jesus, em João 7, verso 46, disseram assim, responderam os guardas, jamais alguém falou como aquele homem. Senhores, nós temos aqui a Bíblia recheada de pessoas que testemunharam acerca de Jesus. Pilatos, a esposa de Pilatos, o ladrão na cruz, Herodes, o centurião, Estevão, Pedro, João, Paulo, o próprio Cristo, os próprios demônios, mas não adiantou crucificar o mestre. E a questão é confessar ou negar a Jesus. Lá em Romanos 10, verso 9, diz a Bíblia, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É preciso confessar. A questão aqui, agora, nessa prática, é saber se vamos confessar a Cristo ou negar a Jesus, se vamos acreditar no que ele fez, na sua obra, no cristianismo, ou iremos negar. Lá em 1 João 2, verso 23, diz a Bíblia, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Negar ou confessar a Cristo Jesus. Quero dizer aos senhores, falo mais uma vez, que o mundo inteiro tem essa dificuldade de aceitar a Jesus como seu Salvador. E melhoro a frase de reconhecer a obra de cruz, de reconhecer a obra do cristianismo, aleluia, e eles vão pagar caro por não reconhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 João capítulo 4, verso 3, diz a Bíblia, mas todo o espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo. Existem duas situações aqui, intrínseca, quando se aceita ou se rejeita Jesus. Quando se aceita Jesus, se torna cristão. Aleluia. Está no caminho da salvação. Quando se nega Jesus, está no caminho da perdição eterna. Duas situações, ou dentro do plano ou fora do plano, e para isso tem três povos na terra. O primeiro povo judeu, que Deus irá trabalhar em tribulação e grande tribulação, e que trabalha hoje. Qualquer judeu que quiser alcançar a salvação, precisa se tornar cristão. Aleluia, precisa aceitar Jesus como seu Salvador e sair do judaísmo e migrar para o cristianismo, se tornando um cristão também para ser salvo. O segundo povo é o povo gentil, que precisa reconhecer a Jesus. Como diz a Bíblia aqui, mas todo o espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Aleluia. E a grande realidade é o terceiro povo. Se aceita Jesus como seu Salvador, se torna cristão. Aleluia. Lá em 1 João 4, verso 15, diz a Bíblia, todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Essa é a questão dos nossos dias. Aceitar ou negar a Cristo Jesus. Não estou falando aqui em denominações, não estou citando aqui placas denominacionais, estou citando a Bíblia para que todo aquele que aceite a Jesus,
aceite a Jesus do cristianismo, onde se está sendo pregada a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a orientação. Ou se aceita, ou se rejeita. Falo mais uma vez que é o calo da humanidade, que é o tendão de Aquiles da humanidade, é esse. A incógnita do mundo é Jesus. Aleluia. A referência maior, a pedra angular é Jesus. Ou se aceita e vai à eternidade com Deus, na presença de Deus, se tornando um cristão, ou rejeita e afastado de Deus. Cabe aqui nessa situação 3 perguntas para você que escuta. Quem é Jesus para você? Aleluia. Você se envolve com as questões do cristianismo, tipo estudar a Bíblia, orar a Deus, descobrir o conceito de Deus dentro do cristianismo, investigar a palavra, duvidar da palavra e buscar na palavra a resposta para as suas questões? Quem é Jesus para você? Você está conformado com a situação que você está vivendo? Ou você quer descobrir quem é esse Jesus? Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus vai honrar quem honrá-lo. Quem buscá-lo, jamais Jesus vai desampará-lo. Lá em Salmo 91, versículo de número 7, diz a Bíblia que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Isto é promessa para quem se envolve num conceito chamado Jesus. Tudo que engloba o significado Jesus. Aleluia. Falo aqui de Jesus em referência ao cristianismo, o que ele representa. Aleluia. Segunda pergunta, você se manifestará agora tomando uma posição? Aleluia. Porque chega de derrota, chega de viver situações que não se resolvem nunca, chega de perder, de ter prejuízo. Procure descobrir aonde está o Cristo na sua vida e você vai ver a glória de Deus. Você se envolvendo com este Jesus, ele não deixará você envergonhado diante dos médicos, diante dos advogados, diante dos juízes. Essa é a questão. A terceira, ou se reconhece Jesus agora, nesses momentos, nessa hora, agora, enquanto você ouve, enquanto você convive com esse segmento chamado cristianismo, ou você irá rejeitar, ou você se envolve, ou você então nega a Cristo. Ninguém serve a Jesus de longe. É preciso uma igreja, e digo aqui, uma igreja que parte do princípio do ensino bíblico, uma igreja que esteja inserida no educar através da Bíblia, da palavra de Deus, trazendo os conceitos, caráter de Cristo, aleluia, deidade de Cristo, aleluia, tudo que fala sobre Jesus, conceito de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, aleluia, dos dons ministeriais, dos dons do Espírito Santo, tudo isso que engloba a Bíblia, nós precisamos aprender, porque quando nos afastamos do ensino, aleluia, nós estamos, de certa maneira, negando a Jesus, aleluia. O que que você diz de Jesus hoje? Qual é a tua situação com Jesus hoje? Quem é Jesus para você hoje? Esses personagens aqui, embora tenham assumido uma posição de neutralidade, porque Jesus foi crucificado, indiferente do que eles pronunciaram, aleluia. Eles falaram, Pilatos falou, a mulher de Pilatos falou, o ladrão na cruz falou, Herodes falou, o centurião falou, João falou, Estevão falou, Pedro falou, Paulo falou,
Aleluia! Os guardas falaram, os demônios falaram quem era Jesus. Hoje, o cristianismo está falando quem é Jesus. O que você diz de Jesus? Receba essa palavra, em nome de Jesus.